Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abia Yala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um relatório que é do Greenpeace, bancando a extinção, onde conta como bancos e investidores são sócios no desmatamento. Esse desmatamento que continua, que é histórico, né? Que tem a ver, inclusive, com a história da colonização em muitas partes do mundo. Lembremos apenas, né, que a Europa dos séculos XIV, XV e XVI, no seu afã de barganha, no seu afã de acumulação de excedentes, no seu afã de domínio soberano sobre os corpos e as coisas do mundo, eles precisaram, principalmente, desmatar. O desmatamento não é apenas essa questão que costuma se mostrar nas mídias, como se fosse algo muito local, ou que, ao mesmo tempo, ao ser local, esse desmatamento vislumbre o progresso e a retórica desenvolvimentista, que até os dias atuais, quase todos os governos, se não todos os governos, aqueles que assumem os poderes do Estado, assumem também como projeto de nação. Quando se desmata, e sempre tem alguma coisa por trás do desmatamento que liga a questão do lucro, da barganha, para saciar a avareza, a cobiça e a ambição. E isso é algo que, historicamente, a gente pode ver, por exemplo, na história do Congo belga, a gente pode ver na história durante a colonização de grande parte da Ásia, a gente pode ver durante todo o trajeto das colonizações dos diferentes territórios que hoje chamam-se Estado-nação, o desmatamento sempre esteve aí para abrir espaço, para abrir estradas, para abrir espaço para o capitalismo predatório, né? A assunção do poder total mediante o poder da força, da dominação, da opressão e da destruição ambiental, do qual hoje nós vivemos um colapso ecológico. Junto com o colapso ecológico, nós vivemos também o colapso da política mundial, o colapso do pensamento dito universal, o colapso das velhas morais sociais dos tempos que já se foram e que atrás dessa moral existia o poder da destruição. Marx dizia que todo discurso é o discurso da moral burguesa do seu tempo. Pois bem,
O discurso do progresso e do desenvolvimento é o discurso daquela velha moral que, ainda mesmo ruindo, parece estar estatelado na subjetividade dos corpos desumanizados, colonizados, subalternizados, subjugados, subsunção absoluta com esse modelo de extrativismo voraz, predador e, no fim das contas, criminoso. Bancando a extinção é um relatório que foi lançado pelo Greenpeace e já tinha comentado algo, inclusive, nos nossos grupos de discussão, já tínhamos falado sobre esse relatório, e hoje eu estou apresentando para vocês, vai ficar, inclusive, na descrição do vídeo, esse relatório. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês mesmos confirmem, se vocês mesmos interpretem, vocês mesmos façam suas próprias interpretações devido a este relatório, né? E esse relatório tem vários tópicos, né? Aqui nós podemos ver como as instituições financeiras contribuem para o desmatamento e a violação de direitos humanos, né? Como o dinheiro chega a áreas com irregularidades ambientais, junto com a violação de direitos humanos, e o que dizem as normas brasileiras sobre a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, as demandas do Greenpeace para a mudança necessária do sistema financeiro. É muito importante destacar que nesse relatório é um relatório que liga diretamente a questão do desmatamento ao sistema financeiro, né? Então, o sistema financeiro, se de algum modo banca a destruição, ou está bancando esse colapso ecológico, ao mesmo tempo, os lucros, as barganhas, os excedentes de tudo isso voltam para os investidores, para as financeiras, para os think tanks, né? E os trusts, né? Que são os modelos corporacionistas, financeiros, financeiristas, que dominam hoje o tal de mercado mundial, mercado de capitais. Para que haja mercado de capitais, tem que haver alguma espécie, né, hoje bonitamente denominado de commodities, mas que são essas commodities que fazem justamente que perdure o sistema financeiro mediante a destruição do meio ambiente, a violação dos direitos humanos e, principalmente, a tentativa de negociar os direitos dos povos que moram naqueles lugares que estão sendo desmatados, destruídos pelo garimpo, pelas madeireiras, pelo agronegócio, pelos pecuaristas, pela especulação imobiliária e o crime organizado, que é todo junto e misturado, né? E eu vou ler alguns trechos apenas, né, para que as pessoas que não conseguem um pouco ler ou ter um pouco de leitura, a gente vai fazer algumas indagações muito próximas da centralidade do texto para que vocês compreendam a ligação que existe entre esse sistema financeiro, financeirista, capitalista, neoliberal, que é bancado pelos diferentes poderes dos estados nacionais, dos diferentes países, principalmente América Latina, que, como tal o seu nome diz, ainda não sai da Idade Média e, portanto, não sai do regime feudal, do capitalismo primário, na qual ainda nós estamos, né? A emergência climática já bate com frequência à nossa porta, diz o texto. Em 2023, testemunhamos ondas de calor, temperaturas recordes, seca histórica na Amazônia e chuvas torrenciais no sul do Brasil. E continuamos em 2024, aqui entre parênteses, sendo testemunhos disso. Vide o que aconteceu esses tempos atrás em Valência, na Espanha, e ontem em Cidade do Panamá também.
O caos climático está em todas as partes do mundo. Ao mesmo tempo, cientistas já vêm alertando sobre a seriedade de uma sexta extinção em massa. Eles já estão falando em sexta extinção em massa. A gente aqui poderia se deter para nos perguntar como foram os processos das outras extinções, o que causou outros colapsos ecológicos, quiçá, talvez, muito antes desse regime patriarcal que ainda nos persegue há milhares e milhares de anos a partir do sedentarismo dos seres humanos, né? Porque antigamente as comunidades, em sua maioria, eram nômades, né? E como eles eram nômades, eles andavam nos lugares muito livremente, caçando, pescando, e quando decidiam se assentarem em algum espaço que eles viam como espaço prodígio para a subsistência, os povos, as grandes comunidades que foram exterminadas por esse modelo moderno ocidental, viviam suas vidas de uma forma muito diferente. A partir do momento que o regime pastoril, que o sedentarismo conveniou em que, para se assentar, tinha que haver terras destinadas para agricultura que era de subsistência, passa então a ser uma agricultura tal qual conhecemos hoje, atualmente, uma agricultura de lucros, de barganhas, em nome da civilização ou da continuidade desta por vias ainda um pouco mais sofisticada devido ao progresso tecnológico que ainda continua servindo aos interesses dos grandes empresários capitalistas, aos estados, às grandes corporações. Isso aqui não é algo novo, é apenas a atualização de algo que já em Pindorama, Brasil, já nós ou em toda a Biayala também, ou como chamam os brancos de Américas, ainda persegue-nos como se um espectro que indestrutível ou então inexorável. Então aqui um pouco mais embaixo já começa a citar isso, né? A agropecuária é um motor para ambas as crises. Isso quer dizer que a pecuária, a agropecuária são os principais responsáveis pelo colapso climático ambiental, o colapso ecológico que nós vivemos, e junto com isso, o colapso da dignidade da pessoa humana. Já nós vamos falar sobre isso. Os sistemas alimentares são responsáveis globalmente por 28% das emissões de gases de efeito estufa e por 80% da perda de biodiversidade. No Brasil, a participação é ainda maior. A agropecuária é o principal agente de expansão da fronteira agrícola sobre os biomas brasileiros e grande responsável pela contribuição do país na emergência climática. Dados do MAP Biomas mostram que quase 96% da área desmatada no país em 2022 foi destinada à agropecuária. O desmatamento é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, referente ao ano de 2022, a categoria mudança do uso da terra foi responsável por 48% das emissões do país e a agropecuária por 27% do total. Nessa mudança do uso da terra está a questão dos protocolos que existem nos diferentes municípios, aqui entre parênteses, mais uma vez, que é sobre uma espécie de alvará pelo uso do solo. Quando falamos do uso do solo, nós estamos falando da superfície do solo. Nós nem sequer a gente está se adentrando num tema ainda mais complexo, como são as riquezas que estão no subsolo da superfície, neste caso, do Brasil, né? Então, sabemos, ademais, que a União ela é proprietária até de 4 metros de profundidade abaixo ou embaixo desse solo que nós pisamos. Então, se ademais existem as
garantias de que a agropecuária, o agronegócio, a agrotech, como chamam, ela tem a capacidade de explorar toda a superfície do solo, não devemos obstar, então, que também, junto com o agronegócio, alguns grupos se dediquem a pesquisar riquezas minerais, hídricas e outras energéticas, pedras preciosas, petróleo, enfim, e tais, embaixo, dentro desses 4 metros de profundidade. E, entanto, isso, houver uma categoria de defesa em relação aos povos indígenas que habitam, que habitam nessas áreas. Essa exploração econômica ainda permitida pelo Estado neocolonial é isso que garante também financiamento aos outros grupos atrelados a esse, como no caso da pecuária, do agronegócio. Então, quando nós sempre costumamos falar aqui no canal, a ligação entre os diferentes modelos de exploração do solo, do subsolo. Porque não dizer que se derruba uma árvore para fazer uma casa é uma coisa. Agora, se derrubar milhares de árvores para a pecuária e, junto com isso, a procura de riquezas desses grupos vorazes, ambiciosos, né, que deixam somente opressão, morte, miséria e espólio, é exatamente a centralidade do texto. E nisto também, o Greenpeace, apesar de ser uma ONG que, inclusive, já foi questionada algumas vezes, mas nesse relatório, o Greenpeace faz essa pontualidade entre o mundo financeiro e esses grupos que se dedicam a espoliar as riquezas do solo e do subsolo. As instituições financeiras e reguladoras do sistema financeiro têm um papel fundamental para impedir que recursos sejam direcionados a atividades que resultam na destruição ambiental e violação de direitos humanos. Gente, quando falamos de violência de direitos humanos, estamos falando diretamente sobre as violências que os corpos percebem, esses corpos indígenas percebem, os corpos dos ribeirinhos percebem, os corpos dos pescadores percebem, os corpos dos povos tradicionais que estão em cima daquele solo que precisa ser desmatado para a entrada de pastagem. E logo mais, se encontrarem alguma mina de algum metal precioso, ele também seja explorado, inclusive pelos mesmos grupos que façam com que o uso do solo se transforme nisto que nós estamos sendo testemunhas. Então, por isso que o Greenpeace fala que é urgente que o sistema financeiro seja drasticamente reformado para se adequar à meta de limitar o aquecimento global no mundo todo e impedir, desta forma, que se atendam a objetivos e metas do marco global da biodiversidade. Essa mudança deve começar com o fim imediato do financiamento para quem desmata e ameaça povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, e com a responsabilização daqueles que contribuíram para isso. Em 2008, o governo brasileiro estabeleceu condicionantes ambientais para a concessão de crédito rural na Amazônia, no contexto de uma série de medidas para a redução do desmatamento, impedindo que, no período entre 2008 e 2011, cerca de 2,9 bilhões de reais fossem destinados para atividades com irregularidades ambientais, o que evitou o desmatamento de mais de 2.700 quilômetros quadrados de floresta. Infelizmente, isso aqui só durou até a época da Dilma, quando, junto com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, decidiram flexibilizar quase que 60% daquilo que já tinha sido, inclusive, prodigado como uma das leis ambientais mais avançadas do mundo. Hoje estamos em 2024 e nós temos as leis ambientais mais retrógradas do mundo. Porque aqui se faz no Brasil coisa que, inclusive, em muitos países vizinhos, como por exemplo a Colômbia, é contestado.
é questionado. O dinheiro público e o dinheiro dos correntistas não deveriam ser direcionados para atividades que destroem a natureza e violam direitos fundamentais. Por isso, o foco principal de nossas análises é na concessão de crédito rural ao produtor rural, pois trata-se de um dos principais instrumentos da política agrícola do país e conta com recursos subsidiados pelo governo. O problema do direcionamento de recursos para atividades agropecuárias com irregularidades socioambientais no Brasil é sistêmico. Isso porque, além do crédito rural, há outras expressivas de destinação de recurso, fontes expressivas de destinação de recurso para as atividades agropecuárias. Por exemplo, a captação de recursos no mercado de capitais, coisa que a gente já estava falando um pouco antes, que carecem de controle e também necessitam maior ação de reguladores. Aqui fica a pergunta: cadê os fiscalizadores? Né? Tem um comentário ali num dos vídeos que fala sobre a BR-319, na qual um rapaz ali, eu já vou mostrar num outro vídeo, para fazer um comentário sobre isso, né? Que ele é a favor da abertura da BR-319, porque os povos que estão ali são invisibilizados. Porque para eles, ele defende a questão de que para ser visibilizado tem que destruir. Sendo que eles têm os rios e que se lá atrás, os outros governos no Brasil que já passaram, tivessem se preocupado mais com a questão dos rios fluviais, né, de todos os igarapés, dos grandes rios que tem lá na Amazônia, como no caso, por exemplo, do Rio Madeira, né, se eles tivessem se preocupado de estruturar melhor aquilo que já a natureza já tinha dado de graça para os seres humanos, principalmente para aqueles que moram naquelas regiões da Amazônia, não tivessem os problemas que tem até hoje. Isso foi uma cartada do sistema financirista muito antes, inclusive, do governo de Bolsonaro. Né? Isso que você tem que ter muito em conta. O que o Bolsonaro fez foi apenas ser o disparador da crença de que precisava de uma estrada para passar caminhões de gás, oxigênio, para poder atender os pacientes vítimas da Covid-19 à época. Mas os rios estavam sendo navegáveis. Toda a fluvialidade que tem canais, para quem nunca foi lá na Amazônia, lá tudo circula por meio de rios, canais, igarapés e outros, riachos, ribeirões. Tudo circula por aí, mercadoria, pessoas, gente, coisas. Então, só precisava, só precisava do Estado melhorar as condições fluviais, melhorar as condições navegáveis e manter esses rios, e principalmente a beira de todos esses rios e um pouco mais para dentro, com uma mata preservada, onde tem árvore, a água aparece. Muitas pessoas que falam, porque não tem água, vai plantando árvores que vocês vão começar a perceber daqui a um tempo fonte de água que vem ressurgindo das profundezas da crosta terrestre. Por quê? Porque as próprias raízes de uma árvore puxam a umidade para cima e puxa a água. A árvore e a água, elas são unidas por uma ligação própria, e nós indígenas conhecemos esse processo. Onde se retira árvores, não há água, e mesmo que chova, a água não é retida, porque embaixo, justamente nessas camadas do subsolo, não há raízes, não há nada que proponha a percepção de água, da água da chuva, que vem do ambiente externo, e também das águas profundas, porque as duas se ligam. Embaixo desse solo onde nós estamos, há muita água, mas essa água não vem para a superfície porque não há algum elemento da natureza que traga essa água, que traga essas fontes de umidade. Por isso que existem as nascentes. Onde há nascentes, há uma vegetação fechada, há muitas árvores, e há milhares de pluribiodiversidade de espécies que fazem com que cada um
complete seu ciclo natural, a fim de manter essas raízes, essas árvores e, conseguintemente, manter essas nascentes com água constantemente correndo, né? É a dádiva da própria vida em si. Vamos voltar para o relatório. Este relatório evidencia a responsabilidade dos agentes financeiros e dos reguladores do sistema financeiro na concessão de recursos que acabam sendo destinados para atividades com irregularidades ambientais e violação de direitos humanos. Né? Aqui eles vão citando, por exemplo, as metas da COP15, que foi estabelecido em 2022, né, o Marco Global da Biodiversidade, em Kunming, Montreal, Canadá, né, com as 23 metas para reverter a perda de biodiversidade no mundo, restaurar, manter, melhorar as contribuições da natureza às pessoas e colocar a natureza no caminho de recuperação até 2050. Dentre as metas, 4 citam especificamente o sistema financeiro. Né? Meta 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, o 17 não. Vocês que vão ler aí mais atentamente, mas eu queria, porque são 178 páginas, eu queria mostrar a cadeia que faz com que exista o agronegócio, com que exista essa mega destruição, né, que nos está levando, que já nos trouxe, né, para o colapso ecológico, climático, ambiental. Né? Então, aqui já a primeira parte cita como funciona o sistema financeiro, que, justamente como diz, financia de forma auspiciosa esse modelo de esse modelo agroexportador que, inclusive, vem desde o século XIX, avançando cada vez mais, abocanhando, como nós aqui no canal sempre falamos, abocanhando terras, né? Porque não é que se ganha um pedaço de terra, se abocanha a terra. É como se fosse um monstrinho que nunca está satisfeito, que abocanha mais e mais hectares e mais hectares, e inventam-se, inclusive, no imaginário, né, relatos, retóricas, narrativas, para impor esse modelo de pensamento para todas as pessoas e para um país inteiro, e inclusive colocando o Estado de joelhos. Então, aqui eles falam de onde que vem o dinheiro que financia o agronegócio, porque o agronegócio ele surge nos anos 1940, mediante uns estudos da Universidade de Harvard, e nos Estados Unidos já começa a fazer um sucesso extraordinário. Daí, então, fazendo sucesso nas próprias terras do Tio Sam, ele vem descendo, né, o México, América Central, até que chega aqui no Brasil e na Argentina e nos países aqui do Cone Sul, trazendo a mesma modelagem, a mesma matriz de como se deve explorar o solo, o subsolo, o ambiente para que o agronegócio surja com maior força. Né? E aqui eles falam, né, nesse relatório do Greenpeace, eles falam muito claramente, existem basicamente duas formas de financiamento de atividades agropecuárias via setor financeiro, crédito e investimento. Vamos ver o que aconteceu no dia 28 de junho, em Brasília, quando o Plano Safra bateu um recorde, mais uma vez, em termos de financiamento mediante o crédito. O governo Lula assinou embaixo a liberação de nada mais e nada menos que quase R$500 bilhão, enquanto que a agricultura familiar apenas recebeu 70 bilhões de reais. Há uma diferença enorme entre R$500 bilhão e 70 bilhões, já que a maioria das famílias que produzem comida orgânica é, de fato, a maioria, porque o ser humano precisa primeiro beber e comer. Não precisa do agronegócio. O agronegócio é uma invenção que nos retrodrai a um modelo de espólio
que se instalou aqui desde que Cabral chegou a 22 de abril de 1500, e que já estava acontecendo antes com a chegada das caravelas de Colombo. Lembremos que a caravela é uma invenção portuguesa, e lembremos que Portugal ela tem, dentro digamos assim, uma concorrência sobre países colonialistas, o pior modelo de colonização do mundo. Portugal é responsável por praticamente grande parte desse colapso ecológico que vem de há 5 séculos, quando já estavam invadindo a África. A primeira coisa que os portugueses fizeram lá foi começar a desmatar. Eles foram pioneiros. Portugal foi pioneira, foi um país pioneiro em destruição em massa no que corresponde ao meio ambiente. E a gente vê na própria história do Brasil como foi destruído, principalmente o sul, o sudeste e prontamente o centro-oeste, com a construção de Brasília a partir dos finais dos anos de 1950. Hoje, eu que morei tantos meses lá em Brasília, eu mesmo percebia que nos lugares onde foi completamente, mas totalmente devastado o cerrado, todo esse ambiente savânico que tem aquelas regiões do centro-oeste, começaram a trazer árvores de fora, mudando a temperatura, mudando o clima. E a gente também começa a perceber a mudança da paisagem. E tudo isto financiado por grandes bancos, financiados pelo Estado e também pelo setor privado a partir dos investimentos. E aqui, por exemplo, eu vou ler justamente esse trecho que fala sobre o crédito rural, com recursos públicos do orçamento do Estado. Gente, não sou eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, tem a marcação e que vocês vão ler, porque vocês precisam ler esses relatórios, pelo menos para conhecer o inimigo e saber como poder ruir as suas bases. Crédito rural com recursos públicos do orçamento do Estado. Vejamos o que está em discussão agora, o novo arcabouço fiscal, onde saúde vai ter cortes, educação vai ter cortes também no BPC, vai ter cortes também no seguro-desemprego, e por aí vai bolinhas. Mas o agronegócio não sofre cortes orçamentários. Os juízes, o judiciário não sofre cortes. Os grandes donos e proprietários desse país, as famílias, eles não sofrem de cortes. Mas você que está me assistindo, você que vai me assistir, a sua renda já foi atesourada. Para quê? Para destinar grande parte desse dinheiro público que você vai pagando através de tributos e impostos para dar para esse setor que diz que está mantendo a economia do país e que é falácia, é só balela, porque quem mantém realmente a economia do país é você, trabalhador, trabalhadora, que acorda às 5 horas da manhã se fodendo, pegando esses ônibus lotados, cheios, com uma carga de poluição que você tem que respirar o dia inteiro no meio de um trânsito feérico, cheio de fumaça, fuligem e lixo do capitalismo. Você que está se fodendo e você que ajuda a dar dinheiro para o Estado através dos seus impostos, para depois esses recursos financeiros serem transferidos, não são sequer repassados, transferidos para esse mercado de capitais, mercadorias e futuros, da qual o agronegócio é o ator principal. Depois nós vemos que o crédito rural, com recursos livres do setor bancário, sem regras de taxas de juros. Quer dizer, o agro, a pecuária, os frigoríficos, a carne, tudo isso aqui, eles não são nivelados pelas taxas de juros, a diferença de você, trabalhador, que quando vai comprar, mesmo um carrinho usado, você paga parcelado, você tem um juro que você precisa pagar. Esse setor não tem regras para taxas de juros.
Porque são os recursos livres do setor bancário, que são os outros donos, os proprietários também do Brasil e de todos os países da América Latina. Esses dias atrás saiu também um relatório mostrando como a América Latina e o Brasil continuam sendo os lugares mais pobres, miseráveis, violentos e que não avançam em qualquer dos tópicos que já são discutidos, inclusive nas COP, como está acontecendo lá em Cali, sobre a questão ambiental. Aí eles se enchem de discursos, sim, que nós estamos falando de sustentabilidade. Gente, o capitalismo é insustentável. Não existe hidrogênio verde, não existe mercado verde, não existe. Esses são jogos de interesses mediante as narrativas desses setores, do setor bancário, do próprio Estado, da União, e, em terceiro lugar, que vem aqui, na captação de recursos usando títulos de créditos, muitos deles negociados nesse mercado de capitais, envolvendo investidores e ou empresas da cadeia de produção, muitas vezes usando a própria safra como pagamento. Então, nós vemos que estamos completamente cercados por esse modelo, né? Um montante de recursos públicos orçamentários, mais os recursos obrigatórios do setor bancário, obrigatórios, né, constitui o plano Safra, né? Aí estamos falando, né? Que também é bancado pelos bancos e instituições financeiras que concedem crédito. No período de 2023 2024, alcançou o valor de 442 bilhões, sendo que 364,2 bilhões foram para a agricultura patronal, isto é, para o agronegócio. 77,7 bilhões para a agricultura familiar. Mais uma vez, olha só a diferença. O Plano Safra é um conjunto de ações do governo federal para apoiar o setor agropecuário, sendo o crédito rural um dos instrumentos do plano. Já o total de recursos aportados via mercado de capitais, através de empresas, investidores ou mesmo recursos dos próprios bancos, atingiu em julho de 2023 o valor de 847,6 bilhões de reais, que incluem cédulas do produto rural, letras de crédito do agronegócio, certificados de recebíveis do agronegócio e fundos de investimento das cadeias produtivas agroindustriais. Todos esses itens aqui são explicados aqui um pouco mais para baixo, para que vocês tenham conhecimento de que significa, né? Aqui tem o crédito rural, né? Tem os gráficos, onde vem, inclusive, comparações, né? Com outros modelos de produção econômica, como a indústria, as cooperativas, ou mesmo até a construção civil por parte das grandes construtoras, né? E tudo isso com liberação de impostos, né? É, mercadorias e os bancos que operam. Olha, aqui estão as instituições financeiras que operam nos estados da Amazônia Legal, né? Banco do Brasil, o primeiro, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banco Bradesco, John Deere, que é a mesma empresa das maquinárias, que também está ligado a toda essa mega máfia aí do agronegócio, né? Banco Santander, o Banco Cooperativo Sicredi, Cicobi, Credisul, Itaú Unibanco, Banco CNH Industrial Capital SA, Banco de Lending Brasil, que é um banco americano, COP Sicredi Araxingu, COP Cooperativa Sicredi Celeiro do Mato Grosso e outros, que somam um montante de 77 bilhões de reais de contratos, né? Então, todos esses bancos bancam abertamente o agronegócio, a pecuária e vai saber que outras coisas mais, né? Então, esse relatório é muito bom porque vocês vão vendo toda a cadeia pela qual passa o agronegócio, como eles também suscitam espanto ao colocar seus lobbies dentro do Congresso, do Senado, né? Como funcionam as letras de crédito, enfim, isso aqui vai ficar na descrição do vídeo e aproveitando, inclusive, para você se inscrever no canal,
deixar seu like, seu comentário e tem um Pix aqui embaixo também para quem quiser colaborar, porque para a gente ter essa leitura, a gente precisa ler, a gente precisa conversar com, inclusive, outros profissionais que conhecem um pouco mais a fundo a questão financeira, a gente precisa também falar muito com os parentes, porque os parentes que estão sofrendo nesse momento as investidas macabras do agronegócio, nesse momento eles estão sofrendo isso, suas famílias junto com crianças, inclusive com atentados terríveis, como é queimar a casa de um parente, né? Queimar sua plantação de mandioca, de batata, né? Para deixar ele à míngua e, deste modo, fazer o que já foi feito muitos anos atrás, que é a expulsão definitiva dos indígenas em terras que querem ser exploradas de forma predatória e assassina, né? E aqui, então, e esse relatório mostra como funciona cada crédito, como funciona é toda uma cadeia enorme que produz, inclusive, um certo constrangimento, porque a gente que combate o agronegócio, a gente que está nos territórios, que vai lá onde estão acontecendo as coisas, a gente vê na veia, a gente percebe na veia e olha ali na frente o que está acontecendo, como que está acontecendo, quem são quem é realmente o ogro, né? O ogro negócio, o grande carrasco negócio, e ainda chamam de negócio, né? Então, se a gente for estudar a história da África, por exemplo, no caso do Congo belga, a gente vai ver exatamente o mesmo modelo, só que mais atualizado, mais sofisticado. No caso, o Congo belga, por parte do rei Leopoldo II, no século XIX, fez exatamente o que hoje no Brasil se faz em nome do agronegócio, né? Claro, com uma outra maquiagem muito mais bonita, mais colorida, mas ao fim e ao cabo é um remanescente constante do processo de colonização, né? E aqui vemos o nosso dinheiro pode ser direcionado para atividades, propriedades ou empresas que possuem irregularidades socioambientais, como o desmatamento por diversos caminhos. Ocorre que, quando pagamos impostos ao governo, recursos estes que passam a compor o orçamento público e que tem parte destinada ao crédito rural. Foi aquela coisa que acabei de comentar um pouco antes. Ou quando o dinheiro disponível em nossas contas correntes ou depositado na modalidade poupança rural, tem a parte destinada ao crédito rural, que eles tiram de tudo que é o orçamento público para alimentar, para nutrir aqueles que estão fazendo mal, inclusive para o próprio Estado, a União, o fisco. Isso que é interessante desse relatório. E esse relatório ele vai demonstrando com categorias muito específicas, né? Como aqui, por exemplo, mostra toda a cadeia, desde que o dinheiro sai do bolso do consumidor até quando chega no bolso do fazendeiro, né? É muito importante mostrar isso para as pessoas terem esse conhecimento e não achar que o agronegócio, como ainda eles falam, não, que o agronegócio carrega a economia do Brasil. Não, é tanto que, inclusive, vocês podem ver que vocês podem perceber, por exemplo, que existe uma fonte incansável, inesgotável de recursos que ano tras ano vai avançando para gerar mais lucro para esses grupos que o próprio governo progressista, todo esse modelo neoliberal, já vem alimentando. Lembremos que desde o primeiro governo Lula, é, é desde aí que surge e que se impõe essa superestrutura pesada, porque não tem nada de leveza nisso aqui. O agronegócio é a coisa mais fantasmática que possa haver, e ao mesmo tempo, na materialidade, é a coisa mais pesada com a qual a gente
deve lidar no dia a dia, porque mesmo você que está na cidade, se fodendo aí, trabalhando por apenas um salário mínimo, ou sendo uberizado, precarizado, né, o precariato, como fala o Sigmund Bauman, né, o filósofo, né, é, é você que tem que dar a maior parte do dinheiro para exatamente fazer circular essas categorias que são postas nesse gráfico. Então, o seu dinheiro passa por várias, né, várias coisas aqui e ele vai subsumindo, o seu dinheiro vai subsumindo. Esse dinheirinho, mesmo que seja de um maço de cigarro do Paraguai, você já está pagando imposto e parte desse dinheiro, parte daquilo que você deixou, vai para os bolsos dessas grandes máfias construídas de forma histórica, mas que hoje se assemelha mais a um Mad Max, a um fim do mundo, a uma queda do céu total, né? Então, é isso que é importante sempre estabelecer, e é por isso que a gente está... Eu quero que vocês leiam esse relatório, eu não quero que vocês fiquem apenas com o meu modo de ver, de interpretar, inclusive, o texto, e que a partir de vivências e de coisas que a gente vem seguindo, inclusive através das mídias, né, é, é, possa ser em absoluto apenas uma visão unilateral. É necessário estabelecer leituras e estudos mais analíticos sobre isso, porque isso vai impedir, inclusive, que a dona de casa que mora aqui na periferia da periferia de São Paulo, que se foda todo dia para poder cumprir as suas obrigações, tenha que deixar grande parte, não apenas do seu suor, mas daquele pouquinho ganho que ela tem para dar para esses grandes. A gente tem que evitar, a gente tem que fazer uma contestação, não somente ao Estado de forma política, senão ao Estado na sua política financeirista, que determina que as pessoas, assim como mantêm as castas, como acontece aqui no Brasil, as castas políticas também mantenham esses grupos paralelos a, aos poderes do Estado, ou estabelecido por eles mediante convenções e acordos. Então, e estávamos nisso aqui, né, falando sobre eh, esse relatório. Né? Esse relatório é muito importante para as pessoas conceberem a realidade do que está acontecendo. E é mais, esses relatórios servem para que as pessoas se pronunciem, para que o povo se pronuncie. Esses relatórios não é apenas uma marcação de dados ou apenas alguma coisa assim que tenha simplesmente um referencial de pesquisa, principalmente pesquisa acadêmica. Esses relatórios, como esse aqui que nós estamos apresentando, que é do Greenpeace, relatório sério, com bibliografias, notas ao pé da página, notas de rodapé, né? E com uma minuciosidade referente a como o dinheiro circula, como o agronegócio ele é financiado, e circula, né, o mito fundador de que o agronegócio é quem carrega o Brasil. Né? Ninguém carrega nada, né? Ninguém carrega Brasil, ninguém carrega lugar algum, porque é, é uma abstração. Para começar, né? Chamar o Brasil de Brasil é uma abstração, além de uma retroalimentação do sistema colonial. Né? Que o nome Brasil, o brasileiro, que deveria ser o gentílico, deveria ser brasiliano, o brasileiro é aquele pau para toda obra. É como padeiro, pedreiro e até mesmo garimpeiro. Né? O, o sufixo eiro já denomina ou denota funcionalidade. Esses seres humanos que estão nessa circunscrição de limites soberanos territoriais chamados de brasileiros ou brasileiras, que poderiam ser pedreiros, pedreiras,
nada mais do que a funcionalidade daqueles seres vivos que estão aí servindo aos interesses desses capitalistas, aos interesses do agronegócio e de todos os políticos que dão alavanca propagandística ao agronegócio. Então, a visão financeirista que nos traz o Greenpeace soma-se às visões políticas, como no caso do De Olho nos Ruralistas, que já tinha feito uma denúncia, inclusive com relatórios, com nomes, sobrenomes, dados muito importantes que vocês podem baixar pela internet, falando da mesma situação, dos quem são os proprietários desse país. E eles não trabalham, não são pessoas que trabalham igual você. Então, tem que pensar, galera, tem que começar a repensar a situação no mundo. Tem que começar a dar conceitos novos à situação atual na qual nos encontramos. Não podemos seguir com os mesmos jargões daquela esquerda velha, já murcha, ou daqueles movimentos sociais que, em alguma certa era, em alguma certa época, ou dentro de um dado período, fizeram sucesso com seus slogans e chavões. Hoje não tem mais. Hoje nós temos que refazer tudo. Nós temos que, inclusive, sermos criadores, mas não essa criação, como ele chama, né? Esses que aplaudem o sistema ocidental, que chamam de dinâmica criadora, criativista, criadora, algo assim ele chama, né? Porque é essa dinâmica criadora que destrói. E é essa mesma dinâmica criadora que dá espaço para esses fulanos se darem bem e passarem os tratores, inclusive, por cima das nossas cabeças e das cabeças de vocês. É isso que tem que ser compreendido. É isso que tem que ser entendido. Ainda mais quando a gente lê esses relatórios. Eu li o relatório completo. Logicamente, você não vai ler num dia, mas vamos ler algumas páginas por dia, pelo menos para vocês saberem aonde que vocês estão pisando, em que terra estéril vocês estão pisando, vocês estão em pé, se é que ainda o povo esteja em pé, porque está mais para horizontal, ao interior de um féretro, do que vivo, ou reviviscente, ou que esteja pelo menos em processo de, vamos lá, ressurreição. Não existe. O Brasil é um país morto. O Brasil é um país que se acabou dentro do seu próprio mito fundador, ele se engalfinhou num caminho direto para o seu próprio esôfago. O esôfago, aquela parte do estômago que faz todo o trabalho de retirar dos alimentos as proteínas, as vitaminas, os minerais que são necessários, que fazem parte do aparelho digestivo. É autofagia, pelo esôfago. E o próprio Brasil investe nele mesmo. E o próprio brasileiro investe contra ele mesmo. Ele investe a favor de sua própria morte. Eu não vou falar do mundo inteiro, porque esse é outro mito. O mundo inteiro é assim. Não, o Brasil é muito particular. Não se parece a nenhum país daqui, dessa tal América Latina. Só pode ser parecido, sei lá, ao Congo, pode ser parecido à Libéria, ao Sudão, aos países mais pobres e em guerra constante. Nós já falamos, o Brasil não é um país, é um campo de guerra. O Brasil não é uma nação. O Brasil é uma bomba constante que explode a cada minuto, a cada segundo, a cada nanosegundo. Se eu sair aqui para a rua, nesse momento, se eu descer daqui onde estou do prédio e ir para a rua, eu sou o alvo de todos os tipos de violência que possam existir na cidade de São Paulo. Todas.
Todas, todas, todas. Desde a violência policial até mesmo a violência daquele mesmo que está servindo ao seu próprio Senhor, mas que pretende se permite achar ou se achar maior do que o outro que está na mesma situação. Por isso que tem um tal de síndrome de Stephen, não lembro, aí eu já vi aí pela internet que o síndrome do tal Stephen, que é de um ator negro que participou daquele filme Django, e que ao ver o outro negro que está em cima de um cavalo, ele reclama para o seu patrão que faz esse negro cavalgando aquele cavalo. E o proprietário que faz de personagem de senhor da terra e de escravos, ele pergunta para esse tal Stephen, que é o ator negro daquele filme Django, ele vai e pergunta para ele, tu quer um cavalo também? Não, eu não quero um cavalo, disse o tal de Stephen. Eu só não quero ver um negro cavalgando a cavalo. Não quero ver um negro parapetado ou em cima de um cavalo. Porque, na visão dele, somente o senhor branco pode andar de a cavalo. Mas um negro. É como dizer, eu não quero ver um indígena entrando na universidade. Ah, porque eu não entrei na universidade. Não, eu não quero universidade, mas eu não quero que o outro entre na universidade. E assim está o povo hoje. E aí nós temos esses relatórios que denunciam coisas graves, gravíssimas, mas as pessoas preferem ficar nas picuinhas do dia a dia, naquela miséria doméstica. E aí são atacadas. Enquanto estão sendo derrubadas essas florestas, enquanto está o próprio brasileiro investe contra ele mesmo, as unidades de conservação estão indo para o saco, as terras indígenas estão sendo colocadas como moeda de troca, em troca de indenização milionária para os fazendeiros. Mas o povo não quer que eu esteja aqui na frente de uma tela falando dessas coisas, porque essa outra pessoa que mora aqui do meu lado também, ela não quer nem ter uma tela, nem um computador, nem falar sobre tais ou quais coisas. Ele não quer ver ninguém que se dá bem. E é esse o discurso que vem de cima para baixo. É um discurso que vem de lá de cima e desce dos céus em direção ao solo, a essa matriz sedimentada pelo chão da terra. Porque quando os americanos dizem, como a Laura Richardson, que ela já conseguiu sondar, monitorar, né, cartografar todas as riquezas da América do Sul, ela nada mais que diz o seguinte: nós queremos as riquezas desses tais de latinos, latino-americanos, e se não resta nada para eles, ou melhor, se não resta nada para nós, nós também não queremos que reste nada para ele. Quer dizer, aqueles que se burlam da vida do planeta, eles também não querem deixar nada nem para os filhos, nem para os netos deles, mas também não querem deixar nada nem para você, nem para aquele vizinho picuinhento, nem para aquele parente fofoqueiro, nem para aquele que não quer deixar para ninguém, nem para mim, nem para vocês, para ninguém, porque ele também não vai ter. Então, se ele não tem, ele quer que o Brasil também se foda. Assim pensam os canadenses, assim pensam os australianos, assim pensam os europeus, assim pensam os ingleses. E não estou falando dos ingleses, dos australianos, estamos falando daqueles que assumem os poderes dos seus respectivos países com o aval da população. E são eles que estão explorando aqui. Quando acabarem todos os recursos que tem aqui, não vai ficar nada para ninguém, nem para eles, nem para nós, nem para vocês.
Por isso que é necessário entender, ler esses relatórios, e esse relatório vai ficar aqui na descrição do vídeo. É importante saber isso. Aqui tem, por exemplo, tudo que tem a ver com florestas, com os povos indígenas, com os quilombolas, e como incide esse modo de pensar do agronegócio, que às vezes também é o modo de pensar daquele que o G.C. Souza fala do pobre de direita, que não é sequer de direita. O pobre não é de direita, o pobre, o empobrecido, melhor, porque dizer pobre, ninguém nasce rico ou pobre. A riqueza e a pobreza são invenções ocidentais. São invenções desse mundo euro-americano cêntrico. É uma invenção do cristianismo, daquela porra dessa Bíblia que foi inventada, justamente para embromar a cabeça daqueles que hoje são denominados de pobres, categoria pobre. O empobrecido, ele quis se parecer ao seu senhor. O empobrecido, o miserabilizado, aquele que vive a miséria, porque a miséria, ela não é em si material. A miséria, ela é consensual. Ela é do pensamento. E através do como se pensa, é como se sente. Então, não existe pobre de direita. Ele quer ser burguês. Basta vocês andarem um pouco pelas periferias das periferias e ver que muita gente copia o tempo todo, imita o tempo todo aquilo que ele vê na Rede Globo, aquele que vê através das novelas e daquelas pregações das igrejas, através também da televisão e da internet. O empobrecido, aquele que é miserável espiritualmente, porque está desconectado da terra, da natureza, ele quer se parecer ao seu senhor burguês, ele quer ser igual que aquele ator que ganha, sei lá, quantos mil de reais numa novela, ele quer se parecer ao pastor, ele quer se parecer ou ser similar ao seu chefe, ao seu patrão, né? Como, por exemplo, um pequeno empreendedor que mora numa periferia suja e abandonada daqui de São Paulo. Ah, eu sou empreendedor. O cara vende caramelos aí no meio da fumaça do fuligem dos automóveis e ele quer ser empreendedor, ele já diz que é empresário de si mesmo. E ainda peita quem vem contestar. E ainda peita aquele que não é, que não quer ser empreendedor. Enquanto isso, os verdadeiros empreendedores, que são esses que estão nesse relatório, se burlam, bufam na cara desse empobrecido e miserabilizado por esse sistema. Por isso que a gente aqui sempre está mostrando esses relatórios, sempre a gente está fazendo leituras, a gente lê para vocês, para inclusive a ver se consegue abrir um pouco essa concha fechada que tem aqui dentro da cabeça. Ó, aqui tem, por exemplo, vou botar aqui um pouco a minha carapela fora. Ó, cadastro ambiental rural financiado em terras indígenas em todas as fases dos processos demarcatórios. Localização das propriedades financiadas pelo creditor rural com sobreposição parcial ou total em terras indígenas na Amazônia. 21.692 imóveis apresentaram sobreposição com FPND, né, ou seja, financiados pelo crédito, sendo que fragmentos abaixo de 1 hectare foram descartados, ilustrando a importância da Resolução 5.081 de 2023, que impôs critério para a concessão de crédito nessa categoria fundiária, cuja ocupação está frequentemente relacionada à grilagem. A análise encontrou mais de 798 imóveis financiados com embargo do IBAMA, mostrando o descumprimento das regras e diretrizes atuais do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. E aqui tem as notas de rodapé para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Pois bem, enquanto isso,
o agronegócio invadindo terras, matando indígenas, quilombola, camponês, por aí. Todo dia vocês veem nas redes sociais e ainda desmatando, desmatando, destruindo tudo, passando o trator. Esses são os empreendedores mesmo. O empreendedor, ele é um assassino, ele é um destrutor. Ah, mas eu sou empreendedor porque eu tenho um salão de cabeleireiro. Você é apenas um sobrevivente, cara. Esses aqui que destroem, aqui que estão, o grileiro, o fazendeiro, o jagunço, o pecuarista, a gente viu isso com os próprios olhos lá no Mato Grosso do Sul, como eles agem. Eles não têm dó nem das crianças deles. Eu vou comentar algo aqui para vocês, que nos dias de sábado, quando a gente estava lá no Mato Grosso do Sul, aqueles patifes, canalhas, criminosos, levavam as crianças para o acampamento belicistas que eles montaram dentro da retomada, onde tinha um monte de famílias com crianças, mulheres grávidas, idosos, na retomada Panambi, Lagoa Rica, e levavam as crianças no dia de sábado e bebiam cachaça na frente das crianças e faziam todo o fuzuê dele na frente das crianças e nós assistindo a poucos metros de distância deles. Porque eles não têm sentimento. Vocês acham que fazendeiro tem pena de um brasileiro pobre, fudido, cagado, ejetado? Não tem, porque ele nem sequer tem espírito, não tem alma. Ele é igual o fazendeiro, o jagunço, o pecuarista, o minerador, os donos dos bancos, os donos dos fundos de investimento são os mesmos remanescentes que vieram nas caravelas. Isso que vocês têm que entender, pessoal. São os mesmos e agem da mesma forma, mas de um modo mais sofisticado hoje, por causa que as tecnologias servem a eles. Eles não têm dor de você. Eles não têm dor de ninguém. Se eles pudessem cortar a tua cabeça, eles cortavam, porque a impunidade do Estado, a impunidade do sistema judiciário, faz com que eles cometam as maiores estripulhas em nome do lucro, da eficácia, do desenvolvimento e sei lá o que mais. Então, quando você, coitado, pobre, fudido, miserabilizado, vai no supermercado achar, ou até mesmo no shopping, porque o empobrecido, ele é tão miserável que ele é miserável com ele mesmo. Ele vai no shopping a gastar o mau dinheiro ganho, esse dinheiro zoado, para dar para o seu senhor. Para dar para o seu senhor. É como se agora eu saio daqui de casa, depois de ter mostrado esse relatório, e vou nas lojas do velho da van. Ah, para me sentir importante, porque eu quero ser igual que a burguesia, eu quero ser igual essa classe média bruta, paulistana, igual essa burguesia irracional de capitalismo primário e de mentalidade medieval. E lá vai. Eu vi isso, inclusive, lá em Salvador, uma cidade pobre, suja, fedorenta e abandonada, mas eles querem estar cheio de shopping, só shopping, destruíram tudo. Tudo que havia de verde, bonito que tinha Salvador, foi desmatado para construir uns porra de umas construções de shopping, e lá vai o pobre, ai, chega de Uber, ai, ainda faz pós. Ah, o cara chega de chinelão, tudo, né? Tudo bem, porque lá o clima permite isso, né? Vai lá para deixar o seu dinheiro para aquele mesmo que faz parte dessa máfia, que destrói a vida dele, destrói a vida do filho dele, do neto dele, e já, inclusive, acabou com toda a formalidade legal referente à dignidade humana. Porque ele não tem dignidade.
Patrão que se forma patrão não tem dignidade. Indigno é aquele que vai trabalhar para esse patrão, para esse chefe, para esse capataz, para esse tudo, para esse modelo de colonização. Às vezes falam assim, a indígena não trabalha. Sim, a gente não trabalha nesse modelo que eu acabei de dizer. Mas a gente faz outras coisas. Mas ficar dando dinheiro para os bancos, ficar dando dinheiro para o agronegócio através da compra de produtos na qual eles mantêm o monopólio das marcas de todos os produtos que são vendidos no Brasil. Deixa eu fechar a janela que está chovendo aqui. Então, é isso, pessoal. Vocês têm que começar a pensar de que tem que ser construídas novas células com outras cognominações e outros conceitos para enfrentar esse dilema que o Brasil está enfrentando de forma catastrófica. Ó, aqui já está falando do Banco do Brasil, é o único banco membro da moratória da soja da Amazônia, tendo assumido o compromisso de não financiar produtores ou compradores de soja que tenham desmatado após a data do corte da moratória. Apesar do pioneirismo, o banco não oferece transparência e não apresenta informações de sua performance anual, não sendo possível afirmar que ele implementa o que prometeu. Gente, e todo tempo as grandes instituições financeiras dando checkmate a esse povo que ainda se autodenomina brasileiro, que não é, que é somente um funcional a esse modelo colonial exportador. Exportação, vou voltar a falar, é um nome bonito que acharam para não falar de saque das riquezas das nações. E aí vocês teriam que ler Adam Smith, né? Para vocês entenderem como funciona o sistema de exportação, vocês têm que ler Natureza e Causa da Riqueza das Nações, de Adam Smith. Já fui criticado, inclusive, até por um camarada aí, porque você fala muito de Ocidente, dos filósofos, mas tem que falar disso, galera. Tem que falar da filosofia ocidental, porque foram todos esses pensadores ocidentais, Platão, Aristóteles, Plotino, Parmênides, Heráclito de Éfeso, até mesmo os mais recentes, como o próprio Bauman, Levinas e outros, que são os que alavancam esse modelo colonial. E assim existia ou existe o pensamento econômico, que é formalizado por esse tal Adam Smith, e daí vem uma enxurrada de pensadores, que a academia fica, ai, os grandes pensadores, ai, Platão, Aristóteles, oh. Quando são eles mesmos que criaram esse sistema de morte e destruição. Vocês acham que o agronegócio caiu do céu, veio numa bola de fogo e não sei, aquela coisa hollywoodiana? Não, isso aí é produto de um pensamento moderno ocidental que já vinha sendo urdido há muitos e muitos séculos atrás para que ele seja, além de cristalizado na sociedade e na psique das pessoas, deem continuidade a esse modelo de extrativismo predatório. Nada existe porque caiu do céu. Os bancos, tudo tem uma história, tudo nesse mundo ocidental, nesse quadrado
fechado, né? Porque o mundo ocidental é fechado, é quadrado. Até por isso mesmo, as nossas populações sul-americanas são quadradas. O povo é quadrado. Você, se eu sair para a rua e começar a explicar isso aqui para as pessoas vão dar uma risada, vão dizer, aquele ali é um louco. Aquele ali, coitado, deve ter tomado umas cachaças. Que isso é o pensamento do povo. Para você conhecer o povo, você tem que estar nos lugares, tem que sair você tem que largar o iPhone e começar a ir para a rua. E não ir para a rua dentro de um cubículo fechado. Não, você tem que ir para a rua atento a tudo que está acontecendo ao teu redor. A morte, o roubo, acontecem por erro, porque as pessoas vivem sempre nesse universo paralelo, que as mantém sempre infelizes e desgraçadas. Enquanto isso, aqui, ó, a gente vê aqui nesse relatório como eles disputam somas bilionárias, trilionárias. Dinheiro teu, do, dessas caminhadas que tu dá todo dia, a partir das 4h30, 5 horas da manhã, até que tu chega em casa. Mas eu sou um empreendedor. Eu, quando escuto alguém falar isso, eu ri na cara da pessoa, eu ri. E na cara dele. E pode ser parente, porque tem parente também que fica também falando esses discursos. Parente que está em partido político, ele continua sendo indígena, mas um indígena ocidentalizado. Parente que vai para a universidade, normalmente todos saem embranquecidos. Não tem um parente. Não, conheço alguns. Não vou mentir, estou exagerando, desculpa aqui. Mas a maioria dos parentes saíram, agora se gaba. Eu tenho doutorado. Eu tenho mestrado. Para quê? Mas porque ele foi engolido por essa máquina, esses parentes foram engolidos por essa máquina. O problema não é o doutorado. Assim como o problema não é a internet, mas é a ideologia que está atrás das universidades, que continua sendo uma ideologia colonial, colonialista, colonizadora e colonizante. O problema não é a internet, o problema não é você ter um iPhone. O problema é a ideologia que sustenta esse modelo de tecnologia de horrores, de morte, de violência, de subtração da vida humana em prol de uma vida material que nunca veio e que nunca vai chegar. Porque atrás de todos esses implementos tecnológicos, atrás de um trator, existe uma ideologia, atrás de uma colheitadeira, existe uma ideologia, atrás de uma caminhoneta 4x4, há uma ideologia, tudo é ideologia. Tudo. E atrás de um doutorado também há uma ideologia. O problema não é você ter doutorado. Para a gente que mal tem uma graduação, a gente não fica dando carteirada. Porque a carteirada e a ideologia que está atrás do modelo educacional, posto como algo que antecede a própria existência do ser vivo. É igual ao trabalho. As pessoas hoje só falam de trabalho. Você faz o quê? Ninguém vem perguntar como você está. Você, como ser vivo, como você se sente? Não, em que você trabalha? E só falta perguntar quanto você ganha, se você tem conta bancária, em que banco e qual é a marca de carro que você tem. Isso aqui em cidades como São Paulo, há anos que venho ouvindo, anos. Por quê? Porque um povo que não foi educado. Nunca foi educado. Nenhum povo da América do Sul foi educado. Começaram a dar para eles, vai fazer doutorado, porque agora tu tem ProUni. Legal, ProUni, foi muito legal. Mas a ideologia que estava atrás é a continuidade da ideologia anterior, posta agora como mais suave, mais macia.
híbrida. Enquanto isso, grandes empresas do agronegócio e o capital internacional ganham dinheiro às custas disso. E você dá o dinheiro para eles. E eu vou começar cada vez mais a radicalizar o discurso, e não me interessa muito quantas pessoas vão ouvir, mas vai ficar registrado que pelo menos alguém falou as coisas certas, mostra, em base, ou com base de dados, com base cognitiva, epistemológica, e principalmente a base vivencial, experiencial. Eu quero ver qualquer um de vocês nessas retomadas mais violentas num dos países, se não o segundo país mais violento do mundo, que se chama o Brasil. As pessoas ficam o tempo todo, as criancinhas da Palestina, sim, mas as coisas que acontecem aqui dentro são tão piores, tão horrorosas, tão macabras, tão estrondosas, tão escabrosas como aquilo que acontece na Palestina, no território que é do povo palestino, que são parentes também. E com certeza, se é como aqui no Brasil tem indígena traidor do movimento indígena, traidor, lá também deve ter os palestinos traidores do seu próprio povo. Assim como houveram os judeus traidores do seu próprio povo. Isso é o pior, isso que mais dói, isso que mais dói. Então, galera, quando a gente está apresentando esses recursos cognitivos de conhecimento, é para vocês acordarem, é para vocês se darem conta que vocês não estão vivendo nenhum mundo da Disneyland, que isso aqui é um mar de horrores, dia a dia, de noite, de dia, de madrugada, segunda, domingo, sexta, sábado, janeiro, fevereiro, primavera, inverno, quase que estações. Pode ter lua cheia, pode ser lua crescente. Os horrores continuam. E vocês alimentam esse mundo de horrores. E eu vou deixar esse. E eu quero que vocês comentem. Quem for assistir até o final, comente. O seu comentário é muito importante. É muito importante. Eu vou, inclusive, num outro vídeo, eu vou mostrar um comentário que um camarada fez naquele vídeo que eu falei um pouquinho antes, da BR-319, achando que a BR-319 não sei, é o maior monumento ao progresso e ao desenvolvimento. Aí você vê a ignorância da pessoa, porque nunca esteve ali, porque não sabe de que se trata. Eu converso todo dia. O meu zap, às vezes, está cheio de mensagens. E não são dos grupos, não. São de pessoas que vêm pedir socorro e não sabem o que fazer nos diferentes lugares do país. É todo dia, todos os dias. Vocês já me ouviram falar isso, talvez, quando eu estava lá na Bahia, junto com os Pataxó, ou quando eu estava lá junto com os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Mas aqui é todo dia. Estando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, é todo dia. Ninguém atende às demandas dos parentes. Aí, o que os parentes fazem? Se entregam nos braços de quem os incrimina. Então, já tem que começar a pensar, a partir de agora, principalmente isso aqui vai para os indígenas, os quilombolas e os camponeses, fazer células autônomas, autonomia. Precisa dessa autonomia. A autonomia é essencial. Por que eu posso falar o que eu quero aqui? Afinal de contas, é o meu canal. Meu não no sentido proprietário, mas no sentido de que quem está sempre à frente, ou na linha de frente comunicacional, é quem está aqui falando. E vocês já devem já devem ter sido testemunhas, devem ter sido testemunhas, ou já foram, ou são testemunhas, perdão aqui que eu me enrolei, de que a gente está sempre em lugares diversos, até pelo fundo das paredes. A bandeira Mapuche não, porque ela vai comigo aonde eu vai.
mas sempre estão em cenários diferentes. E às vezes a gente está na rua. Isso é um modelo de autonomia, isso é um modelo de autodeterminação. Isso que vocês já deveriam estar fazendo e instando as pessoas a fazerem isso, para evitar o pior que pode vir a acontecer com o agronegócio e com o próprio Estado. O Estado já não garante mais a subsistência de ninguém, galera. Vocês têm que parar de pensar que o Estado, o Estado mínimo. O Estado mínimo é o mito dos brancos. Assim como é mito dos brancos, o totemismo. Tem um monte de gente ali no Congresso dizendo, não, eu defendo os negros, os pobres, os indígenas, os degredados, não sei o quê, a situação de rua, tudo totemismo, para ficar lá no poder e ganhando com aquilo que o Estado fabrica ao redor deles, no entorno deles, para eles acharem importantes, porque o poder sobe a cabeça. Aquele que está assumindo o cargo hoje, em quaisquer dos ministérios da esplanada, olha para as outras pessoas de cima para baixo, olha assim, ó. E aí eu fico dando risada, digo, pobres pessoas, pobre gente, coitado, coitado. Porque o Lulinha de Mel, que só tem feito merda nessa terceira temporada dele, né? Quarta do PT, só tem feito merda. Desculpa, galera. Ai, mas você é a favor de Bolsonaro, né? Porque isso é outra forma de pensar ocidentalizada. Ah, se você não é a favor de um, então quer dizer que você é a favor. Não sou a favor de ninguém. A gente é a favor da demarcação de terras indígenas, a favor da reforma agrária, distribuição de renda, de terras e o fim da impunidade. Esses dias falaram, os assassinos de Marielle foram... Não, foram boi de piranha. Esses dois que foram aí, um levou acho que 40, 70 anos, 60 anos, sei lá. Boi de piranha. Os verdadeiros assassinos de Marielle Franco, porque vocês sabem quem são? São os mesmos que também têm fundos de investimento a favor do agronegócio. Um deles já foi presidente e os filhos deles estão lá no Congresso junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, junto com os neopentecostais, junto com os jagunços, pistoleiros, porque o Brasil hoje regrediu ao século XIX. Um país tão atrasado, se já era atrasado em 2010, mas pelo menos dava, tinha uns bafos assim, né, sabe, de despontar. Hoje é um território cowboy. Por quê? Porque os políticos só fizeram merda. Hoje não existe sequer esquerda, e nem direita existe. Não existe mais, porque embora ainda haja uma ideologia por trás desse sistema político, judiciário, legislativo, que é justamente a moral da nossa época, onde você tem que ser valer por si mesmo, ou senão você é descartado, e a polícia pode te pegar na outra esquina e te dar um tiro na cabeça, não importa se você for criança, inclusive, que a PM no Brasil é campeã das Américas sem matar crianças, né? Sabiam disso? A Polícia Militar do Brasil é que mais mata crianças em todo o continente americano. Mas a pessoa acha, não, mas eu sou um empreendedor. Enquanto isso, está dando dinheiro para o agronegócio. E ainda por cima, né, divinizando as figuras humanas que cagam e peidam igual do que a gente, mas achando que eles estão fazendo o máximo, mantendo todo mundo refém
de uma propaganda que instagrâmica, né? Onde todo mundo é feliz, tudo é alegria, tudo é correnteza, o rio que vai, e os passarinhos que cantam, e não sei que história, porque os brancos, eles gostam disso. Brancos não são ponta firme e eles jamais colocaram um pé na terra. Eles sempre viveram, desde que o Ocidente foi formalizado no próprio Ocidente, sempre viveram um mundo paralelo, sempre viveram um universo inexistente e continuam assim. Aqui, então, que o Brasil é um dos depositários da pior colonização que se tem por conhecimento dentro da história, que é a colonização portuguesa. O branco brasileiro, o branco, eu não estou falando do branco pobre, fudido, que também mora aqui, estou falando dos brancos, da branquitude política, cultural, conceitual, legislativa, ou daquele, ou mesmo aquele que tem um rotilete lá no Brás, acho que já é também o proprietário da van, né? Ele quer ser igual ao proprietário da van. Esse branco aí é o que destrói o Brasil e destrói a subjetividade dos jovens, das crianças e de todos aqueles que fazem do seu gentílico brasileiro a funcionalidade para continuar com essa máquina mortífera chamada Brasil. Sinônimo, já falei várias vezes isso, né? Brasil, sinônimo de destruição ambiental em massa, sinônimo de extermínio, de genocídio de povos indígenas, de pobres, pretos, favelados, miseráveis, cidadãos em situação de rua, trecheiros que vivem nas estradas, caminhoneiros que vivem nas estradas. E quando chegarem na tua casa e tocarem o teu filho, você vai me entender. E isso aí está pronto para acontecer. Acabei de saber que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, e a gente já sabia disso. E a gente já está alertando que o próximo governo que vai entrar depois do Lulinha de Mel vai ser um governo da extrema-direita. E vai sobrar para todo mundo. Acabou o Ministério da Mulher, vai acabar o Ministério dos Povos Indígenas, vai acabar com o Ministério de Desenvolvimento de Agricultura Familiar, vai acabar com tudo. Se já esse modelo neoliberal do Haddad e Lula de Mel já é neoliberal, que corta gasto de saúde, na educação, né? No seguro-desemprego e um monte de outras coisas que tem a ver com políticas públicas, inclusive na área da cultura. O que vai vir depois de 2026 é o que a gente já vai assistir logo mais que o Trump assumiu o poder nos Estados Unidos da América. E como são os Estados Unidos que mandam, o Brasil tem que ficar sempre ajoelhado, assim como todos esses paizinhos, colônias, paizinhos de quinta categoria, né? Porque aqui todo mundo se acha importante. Ah, eu sou argentino, eu sou chileno, eu sou peruano, eu sou não sei o quê, sou venezuelano. São paizinhos, são coisinhas, não tem valor nenhum, só tem valor econômico. Esses territórios só têm valor econômico para esses investidores desse material que eu estou colocando, desse material que eu estou falando aqui para vocês. Que vai ficar aqui na descrição do vídeo, e eu quero fazer valer a palavra de que vocês vão abrir essa porra desse link e vocês vão ler essa merda. Para parar de falar besteira e pensar besteira. O teu silêncio é a tua cumplicidade diante do que está acontecendo. Sou duro para falar? Sim. Às vezes sou muito duro e hoje estou sendo duro ainda mais, porque depois de ter me debruçado esses dias aí, após a minha viagem para os territórios indígenas, ter me debruçado nesse relatório, eu estou começando a entender ainda mais como a América Latina e o Brasil funcionam. Então, você que diz que tem muito orgulho de ser brasileiro, vai tomar sempre na beira da estrada, porque é lá onde vocês vão parar.
ou é na rua, pedindo marmita, ou é na beira da estrada. Porque depois que saiu o Lulinha de Mel, porque ele não vai ser candidato, vai entrar a extrema-direita. E prova disso, meus caros, minhas caras, são as eleições municipais. E por que perdeu? Porque a esquerda continua sendo, continua estando ajoelhada aos interesses do Ocidente. Porque o branco daqui, o branco dessa esquerda, que aqui a esquerda defende coisas que lá para os europeus é coisa do passado. Aqui não. Porque os brancos aqui querem ser europeus. A pergunta que fica, por que vocês não se mudam para a Europa, então? Vocês querem ser norte-americanos? Vão para os Estados Unidos, cara, vai morar lá. Eu tenho um monte de amigos que foram morar lá e estão muito melhores, muito melhor do que aqui. Mas para você que ainda diz que é orgulhoso de ser brasileiro, vai tomar na beira da estrada ou no meio-fio das ruas das grandes cidades sujas, fedorentas e decadentes. Porque o que vai acontecer de aqui em adiante, logo mais com o triunfo do Trump, que nem o prato de comida de arroz e feijão que você espera chegar na tua mesa vai chegar. Porque tudo vai ser vendido, já está sendo tudo vendido, já está, né? Sempre em gerúndio, sendo. E o que resta? E o que vai restar? Por isso, quando a gente lê esses relatórios, é que a gente começa a abrir mais a cabeça e a entender como funciona não apenas o setor financeiro deles, mas como funciona a mentalidade do povo que aceita esse modelo. Porque medieval, feudal, retrógrado, atrasado, num país onde apenas 5% da população tem um diploma universitário, é muito fácil enganar, inclusive, aquele que tem diploma universitário. Aquele que está fazendo doutorado, que é tão ignorante quanto qualquer um que anda por aí na rua dizendo ou se autoproclamando empreendedor. Porque o conhecimento não vem dos livros apenas, não vem das universidades. As universidades são fábricas de parafusos para dar continuidade a esse modelo de destruição em massa. O que a gente mais sente são os bichinhos, que não tem nada a ver com todo esse festim diabólico. O que a gente sente são as águas envenenadas, os bichinhos sendo queimados, assassinados, do mesmo jeito que se mata um indígena que está numa retomada ou um camponês que está aí defendendo sua terra para poder plantar, nem que seja um par de batatas ou umas mandiocas. Vou parar por aqui, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas é o espaço que a gente tem para poder falar o que a gente realmente sente e pensa.